Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Salles, eu sou responsável pelas operações da Navix aqui no Brasil. E para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre telemetria, sobre rastreamento, sobre GPS, eu trouxe o Marcelo Orsi, responsável comercial pelas operações da Quecklink aqui na América Latina, e ele vai dar para a gente uma série de insights, uma série de informações sobre os benefícios de telemetria, os benefícios de você rastrear sua frota e como a gente consegue otimizar tudo isso para vocês através da Navix, claro. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, poder estar discutindo aí alguns produtos, serviços e o trabalho que a gente faz aqui no Brasil junto com a Navix. Bacana. Marcelo, Prazer. obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo. Hoje a gente já sabe que a Quecklink é um dos principais fabricantes do mundo, né? Hoje nós já temos integrados na nossa plataforma 42 dispositivos e eles oferecem algo que vai muito além do posicionamento latitude e longitude. Eles oferecem telemetria, né? Isso está bastante em voga, a gente está conversando bastante sobre isso com os nossos clientes aqui no Brasil, com os nossos distribuidores. E quando a gente fala de telemetria, a gente fala de sensores, de diagnósticos do veículo, temperatura, umidade, luminosidade, etc. Além, claro, do RFID. Comenta para a gente um pouquinho do que é a Quecklink, o que você faz aqui no Brasil e já puxa um gancho para o que é de fato a telemetria, o que é a telemetria de verdade que a gente tanto fala com os nossos distribuidores. Bom, a Quecklink é uma empresa de capital aberto com mais de 500 funcionários. Hoje é uma das maiores, se não a maior fabricante de rastreadores no mundo. Isso você pode constatar vendo o índice em bolsa dela e toda a informação que está disponível lá. A gente atua do 0 ao 100, tá? Desde o básico até o mais avançado. No caso, no Brasil hoje, o que é muito utilizado logo de cara é o rastreador com identificador de motorista, via RFID ou via iButton, tá? Isso hoje é o que é mais consumido quando a gente fala do nível básico de telemetria, vamos dizer assim. Porque antes disso você tem os equipamentos mais simples, né? Como o GV50, o GV55, que na verdade não suportam esse tipo de sensor atuador, mas te dão uma série de informações aí relevantes para o contexto de rastreamento e monitoramento. Aí subindo um pouquinho, você tem o GV75, que aí sim você começa a ter informação com identificador de motorista via RFID ou via iButton, tá? Isso hoje é o que é mais consumido no mercado nacional. E quando eu falo de 0 a 100, é porque isso é o básico do básico, tá? A gente hoje oferece uma série de produtos, principalmente, né, para telemetria básica e avançada, a gente consegue atender já com GV300, que aliás é um produto já bem integrado na plataforma Navix, né? Sim. E aqui você já consegue ter dados de uma CAN, você consegue via porta serial RS232 plugar um teclado. Se você atua em zonas remotas e precisar ter uma redundância de comunicação, você pode plugar um satélite, tá? Então, assim, existe uma variedade hoje de produtos que podem ser aplicados dependendo da necessidade desse cliente que vai precisar entregar um serviço na ponta, tá? Então, a gente costuma dizer que telemetria está basicamente aqui, né? A telemetria é quando você chega um dado, né? Quando você identifica o motorista, sabe o que está acontecendo de fato com o veículo, tem todos os parâmetros, todos os dados que são necessários para uma análise do que está acontecendo com a sua carga lá atrás, né? Porque no final, o mais importante é que a carga saia do ponto A ao ponto B dentro das condições de temperatura, umidade e cuidados, né, necessários para que o produto chegue no final da cadeia pronto para ser vendido em condições perfeitas, né? Claro, claro. E assim, claro, o nosso cliente, em conjunto, consegue atender bem ao cliente final dele, melhorar a qualidade do serviço e, consequentemente, o nível de experiência do cliente, ele consegue reter e fidelizar aquele cliente com as nossas tecnologias aí unidas, né? Então, hoje, esses são os modelos que você trabalha aqui no Brasil. Tem mais alguns modelos que você
tenha aqui no Brasil já disponíveis e outras funcionalidades que eles podem oferecer? Sim, ó, falando de Brasil, a gente está sempre dentro de um contexto bem básico, tá? Uhum. Do velocidade, distância percorrida, geocercas, e aí varia de um cliente ou outro a necessidade de entradas e saídas digitais para algum tipo de atuação, como por exemplo um bloqueio, um pânico, né? Certo, Hoje, no Brasil, um dos produtos mais vendidos é o GV50, que é bem certo, pequenininho. Ele é positivo, negativo, pós-chave e uma saída livre para bloqueio, tá? certo. Ele te dá crash detection, ele tem 20 geocercas embarcadas, enfim, você já consegue prestar uma administração de uma frota de veículos, enfim, de uma forma bem tranquila com um produto como esse, tá? Eu preciso de uma entrada e uma saída a mais, eu preciso de mais memória, eu preciso ter parâmetros de hábito de condução, que é algo que a Navix eu sei que tem e Sim, faz muito bem sim, no sim. dashboard, né? Aliás, é uma das poucas que que tem dashboards prontos para isso, né? Então, Bacana. ó, com o GV55 você já consegue dar parâmetros de hábito de condução. Uhum, Aceleração brusca, frenagem brusca, curva agressiva para a direita, para a esquerda. Ele tem duas entradas e duas saídas digitais, que já uhum. possibilita para o cliente fazer uma sensorização básica, um bloqueio e um botão de pânico, Show. sabe? Então, aqui, mais memória. Esse equipamento tem 7.000 pacotes de informação em buffer. Uau. Então, assim, aqui você já consegue prestar um serviço que eu diria que no mercado brasileiro hoje já é bem evoluído. E é um Hum, dos produtos mais simples da QuickLink, né? certo. Aí, falando de temperatura, sensores e tudo mais, nós temos o GV65, que é Ok. um produto que já aceita CAN, tá? Uhum. Já aceita. É um produto básico ainda, na nossa opinião, mas se você precisar acoplar CAN, você consegue acoplar a CAN via mini USB, tá? Ele tem as mesmas funcionalidades que o GV65 e essa possibilidade a mais de acoplar CAN. Uma possibilidade de antena externa, se o carro for blindado ou se a instalação for embaixo de alguma estrutura metálica muito grossa, você tem a Certo. opção de um fio com uma antena GPS, Uhum. né? E atender o seu cliente no que for necessário. Aí subindo, e aí, isso aqui é muito importante, porque aqui você já tem uma possibilidade de identificação de motorista via iBluetooth. E Bacana. sensor de temperatura, ou sensor de temperatura também, tá? Uhum. Já no caso do GV75, que é esse senhor aqui, aliás, todos esses já estão integrados na Navix, tá? Certo. Esse aqui, a diferença dele é que ele, além de ser um produto à prova d'água, tá? E é à prova mesmo, é IP67, você pode submergir, isso é muito importante dizer para o cliente final. O IP67 pode submergir, tá? E ele vai continuar funcionando, tá? Ele tem uma serial RS232. Numa serial RS232, você já consegue acoplar uma série de periféricos. CAN, você consegue acoplar um teclado, tá? Para envio de informação, de dado, um satélite, você pode plugar aqui, uma câmera para tirar Certo. foto, Claro. porque é 2G, tá? Isso é muito importante colocar também, né? 2G. Então, vamos supor, ele tem duas entradas e duas saídas digitais. Vamos supor que você sensoriza uma abertura e fechamento de porta. E quando você quer que a abertura e fechamento de porta, é, vamos supor que o cidadão abre a porta, você quer que ele mande um comando para tirar uma foto de quem está abrindo aquela porta. Uhum. Você pode, tá? Sem Certo. contar parâmetros de hábito de condução também, que são muito importantes, tá? Aí, quando a gente começa a falar de telemetria de fato, Aham. a gente já entra aqui, ó, Certo. GV300, tá? GV300. Esse produto hoje ele tem duas versões. Uma é padrão, sem o CAN, tá? Ok. E outra GV300 CAN, que já vem com a biblioteca CAN interna, Uhum. tá? E aqui você tem quatro entradas, três saídas, uma serial RS232, isso falando do N. Do CAN,
você já tem duas seriais RS-232 que você pode trabalhar da forma como você bem entender. Tá? Certo. Anteninha interna, se for necessário, porque todos os equipamentos QuackLink possuem antena interna. Aqui, de novo, se está debaixo de uma estrutura metálica, se vai passar por zonas muito remotas o veículo, é legal colocar, tá? Mas isso fica a critério do cliente. A antena interna é de uma recepção de sinal muito boa, normalmente não precisa. Mas quando se trata de um carro blindado ou algo um pouco mais robusto em termos de infraestrutura, é legal botar a anteninha, tá? E Show. esse equipamento tem todos os parâmetros de driving behavior, você consegue fazer uma sensorização completa do veículo, e aqui você já está realmente numa telemetria avançada, Ah, né? uma telemetria de verdade, né? Exatamente, exatamente. Tá? Bacana. É importante separar, né? No Brasil hoje o que funciona, né? O que vende mais, o que está em constante consumo, né? É rastreador com identificador de motorista via RFID ou via iButton, tá? Certo. Eu diria que hoje isso é o que mais o mercado consome. Subindo um pouco o nível, aí você entra no produto GV300 e aí entra na telemetria CAN, de fato, você consegue pegar dados do veículo para manutenção preventiva, enfim, uma série de detalhes aí que aí depende do cliente final. Claro, claro. A gente que trabalha com tecnologia e que estamos na vanguarda, apresentando a tecnologia para o cliente, trazendo para eles as novidades, e claro, com esse crescimento que não vai ser, na verdade, um opcional para as empresas. Vai chegar um momento que a telemetria vai ser obrigação, vai ser o mínimo que as empresas podem oferecer aqui no Brasil para ter maior controle de carga, menor custo operacional, etc. e etc. Pensando nesse crescimento que vai acontecer, sim ou sim, o quão preparada está hoje a QuackLink para oferecer essas soluções, para trazer esses dispositivos, e quais são hoje, em abril de 2020, quais são as tendências que vocês notam para os próximos meses e como vocês já se preparam para atender essas demandas? Bom, hoje no Brasil, o nosso portfólio ele é bem amplo. Ele está Ok. para atender desde do pequeno e médio empresário na área de rastreamento de veículos ou monitoramento de veículos e frotas, até o gerenciamento de risco, tá? Que já são estruturas mais complexas de transporte, logística e tudo mais, tá? Hoje no Brasil, a gente tem produtos homologados pela Anatel já dentro desses cenários, tá? Certo. Desde o GV50 até o GV300 CAN, a gente já consegue dar bastante informação e entrar no detalhe do detalhe da administração e do gerenciamento de risco. Isso é muito importante, tá? O que a gente está enxergando, né? Em épocas de coronavírus, a gente está entendendo que o mercado ele vai dar uma freada e vai partir para o roubo e furto, né? Porque a tendência é que o índice de criminalidade aumente e aí o mercado tenda para uma questão mais do básico. Obviamente, o roubo e furto de carga também acontece e a telemetria hoje, CAN, é algo que está sendo bem demandado. Muitos clientes estão pedindo CAN por conta da necessidade de manutenção preventiva do caminhão, isso no caso do dono da frota, Uhum. né? E no caso do embarcador, né, do dono da carga, você tem aí a necessidade de monitoramento e gerenciamento da carga, então sensor de temperatura, umidade, essas coisas Sim. estão em evidência, né? Não no volume de um produto para roubo e furto de veículos, mas num volume bem considerável aí de negócios, tá? Aí Bacana. depende do status da cadeia. Se é roubo e furto, é o basicão. Quando sobe o nível e vai para um gerenciamento de risco ou um gerenciamento logístico, aí a gente sobe para um GV300, um GV300 CAN, até um GV75 a gente consegue cumprir. Tá? Então, Certo. assim, o portfólio está completo dentro da cadeia. Tem os portáteis também, que aí são outras questões, né? Aí envolvem outros trabalhos, enfim, mas o portfólio da QuickLink está bem recheado para atender o mercado brasileiro. Bacana. E quando a gente traz para uma perspectiva mais nacional, então a gente tem o Brasil, um país com dimensões continentais, milhões de habitantes, milhões de carros na frota. Hoje, você tem uma ideia de quantos por cento da frota nacional já utiliza a telemetria? Ou, sei lá, de toda a frota do Brasil,
80%, 90% usa lat long e só 10% utiliza telemetria? Você tem uma ideia de qual é essa porcentagem? Eu diria para você que é um mercado ainda totalmente inexplorável, tá? Talvez as Certo. pessoas ainda questionem o que eu esteja falando para você, mas a comprovação disso é o próprio mercado segurador, tá? Se Uhum. você pegar a base de veículos nacional, creio que em torno de 35 a 45 milhões de veículos na rua, dessa É. frota apenas 17% tem seguro. Então, Uau. por aí você já vê o tamanho do mercado. Rastreador, eu diria que não é nem 5%, tá, dessa base. Então, assim, tem muito mercado, não é algo ainda explorado de forma latente, entendeu? Uhum. Óbvio, tem que ter uma necessidade por trás, né? Tem que ter, no caso hoje, o que mais vende é roubo e furto. Isso aí é óbvio, todo mundo sabe. E a necessidade do monitoramento e gerenciamento do veículo, da carga, é algo que está surgindo com bastante evidência, principalmente por conta das empresas, das seguradoras ou de empresas prestadoras de serviço, que precisam estar constantemente sabendo onde estão os seus veículos, né? Então, eu diria que é um mercado bem grande a ser explorado, ainda tem muito chão, a gente está só no básico, falando de Brasil, né? Falando Uhum. de América Latina, aí eu diria que a coisa é um pouco mais evoluída, vai muito mais para a administração logística, né, do Certo. veículo e se sobe o nível, né? A preocupação de roubo e furto existe, como em qualquer país da América Latina, mas no caso fora do Brasil tem um pouco mais de sensor de temperatura, umidade, identificador de motorista. O Brasil já está mais preocupado em esconder o dispositivo, saber onde o veículo está em caso de roubo e furto. Também tem, como é padrão, mas a evolução a gente está um pouquinho atrás nesse contexto, tá? Certo, certo. Então, Mas o mercado é lindo, maravilhoso, é gigante, precisamos, tem chão, tem tem espaço. bastante mercado e bastante aplicação aí que a gente consegue Sem colocar dúvida, dispositivos, telemetria e uma plataforma, né? sem dúvida. Já puxando agora então o gancho de plataforma, a gente sabe que todas as empresas podem se beneficiar por ter uma plataforma de rastreamento, de telemetria, de monitoramento em tempo real. Mas assim, em linhas gerais, qual que é o benefício? Vamos supor que eu tenho uma empresa e quero colocar telemetria nos meus carros. Quais vão ser os benefícios que eu tenho de contar com uma telemetria? Ou é só economia? São outros fatores que eu considero? Tem uma porcentagem de economia operacional que eu posso ter na minha frota? Você já tem algum dado nesse sentido? Bom, eu tenho 15 anos na área, Uau, tá, de experiência. Eu posso te dizer o seguinte: você tem muitos benefícios. O principal deles, eu já analisei algumas situações, já fiz estudos, já acompanhei isso em mercado. Quando você tem um carro na rua, vamos dizer, um caminhão, né, prestando um serviço para você, esse caminhão não pode parar. Caminhão parado é dinheiro parado, é dinheiro perdido, tá? Então isso é óbvio, tá? Não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Se um caminhão quebra, aí, meu amigo, aí realmente é prejuízo na cabeça. certo. Eu lembro de ter feito um estudo faz algum tempo, eu ainda não trabalhava na Quecklink em si, mas eu diria para você que o custo do caminhão quebrado é 5 vezes mais alto do que uma manutenção preventiva que você vai fazer antes dele quebrar. Então, às Bastante. vezes, o consumidor final, ele fica muito em cima do preço, eu quero pagar tanto, tá muito caro, tá muito, né, o produto acaba sendo caro, tal, mas aí a gente tem que ter uma consciência que é a seguinte, olha, o quanto isso vai me possibilitar manter minha frota na rua fazendo receita. Certo. Esse cálculo ninguém faz. Está todo mundo tão na correria, tão no dia a dia, que ninguém para prestar atenção. E na hora de comprar um produto como esse, vai no imediatismo. E o Uhum, imediatismo, às vezes, é preço. É o tempo e o preço, claro. né? Então, o que eu costumo dizer para os meus clientes, e acho que cabe aqui para a Navix,
que, de novo, eu conheço a plataforma, eu conheço os dashboards, eu sei como vocês trabalham. Então, é assim, você ter uma informação, um dado completo, bem estruturado e que te possibilite dar uma manutenção preventiva, ou seja, ó, esse carro daqui X tempo vai dar problema numa embreagem, num pneu, antes que ele quebre, eu vou lá e dou essa manutenção. Essa Claro, manutenção, 1 hora, 2 horas de carro parado, é bem diferente de 2, 3 dias de caminhão parado. claro, claro. Ou Tá? até Então, mais, essa né? informação eu acho que o cliente tem que fazer no final. Sim. Ao invés de se preocupar só com o preço, e eu entendo, o mercado brasileiro, o dólar, toda a questão aí que nos envolve, isso aí é padrão. Mas pense bem nessa questão. Um caminhão, um carro quebrado é 5 vezes mais caro do que você ter um produto e fazer uma manutenção preventiva, né? Parar um caminhão por 2, 3 horas, ou que seja, por um dia, que aí é caro já, né? Mas Sim, parar por um dia é muito mais barato do que você ter o caminhão quebrado e sabe lá Deus o que tem que fazer no final, né? Aí é grana. Então, essa relação que é a mais importante. Então, utiliza a estrutura do produto, pensa no produto como seu suporte para não deixar esse carro parar. Porque carro parado é receita, dinheiro parado. é dinheiro parado, Exatamente. tá? Tudo isso eles E se conseguem já. quebrar é prejuízo. E se deixar quebrar é prejuízo. Se Exato. deixar quebrar é prejuízo. E tudo isso ele já consegue evitar através do nosso módulo de manutenção, onde ele configura os veículos, determina quais são os serviços que aquele veículo tem que realizar e, claro, a nossa plataforma se encarrega de enviar o alerta quando faltam, sei lá, 100, 150, 300 quilômetros ou horas de motor ou até mesmo por data. Nisso a Navix também consegue ajudar os nossos clientes diretamente. E já que você falou essa questão do custo, essa questão de mudar, né, esse mindset do nosso cliente, para aquelas empresas que pensam que uma plataforma de telemetria é caro, que um dispositivo CAN, que um dispositivo mais robusto é de difícil instalação, é de difícil configuração, como e quando que elas vão conseguir visualizar esse benefício por trás e entender que o custo não é bem um custo e sim um investimento. Quando elas vão entender isso, a sua pergunta é muito difícil de responder, né? Porque, porque isso depende do preparo da empresa, de quem está por trás, de quem está entendendo isso. Sempre tem. A dor costuma ser na conta, né? E Sim. essa conta chega, né? Normalmente a pessoa que está por trás disso aprende pela dor, infelizmente. E Ah, é essa hora que ela vai ver a coisa como realmente funciona. Então é assim, e é muito difícil, né? Você linkar um financeiro com a base lá que está trabalhando com rastreamento, né? A não sim, ser que esses dois se comuniquem bem, ou este cidadão aqui, o próprio financeiro ou o dono da empresa. Na verdade, o dono da empresa de rastreamento ele sabe, mas de novo, eu acho que o contexto do mercado brasileiro ele exige muito imediatismo. E aí as pessoas vão preço, rapidez, imediato, tem que ser para ontem, e acabam esquecendo detalhes como esse, sim, tá? Peraí, tudo bem, eu vou botar um produto que em tese é um pouco mais caro, mas que me entrega uma quantidade de informação bem relevante, e eu vou usar essa informação para me precaver de uma eventual quebra, certo. né? As pessoas não se conscientizam de que o produto ele ficando no o produto construído em padrões de fábrica bem constituídos, produtos OEM, produtos de larga escala, bem feitos, né, com Uhum. componentes bons, com gente boa por trás, ele vai durar muito tempo. Ele é feito para durar, não é para quebrar, né? Sim, sim, sim. E o que acontece no final da cadeia é que as pessoas acabam optando por produtos de baixa qualidade, não dá 6 meses, o produto quebra ou a instalação acaba comprometendo o contexto do produto, e aí tem prejuízo, Sim. né? Então, assim, quanto mais eu costumo dizer, o que vale mais para você? Que o produto funcione por 4, 5, 6 anos,
né? Óbvio, se ninguém for lá e mexer ou tirar ou desinstalar, isso aqui é um produto para estar funcionando pelo menos nesse nível. Tá? Não é produto para durar um ano ou para quebrar imediatamente logo após o início do uso. Não, isso aqui é Uhum. um produto de alto nível, bem acabado, para durar no tempo. Sim, E quanto mais ele durar no seu cliente, quanto menos ele der dor de cabeça para você na ponta, mais dinheiro é na sua conta. Né? claro. Porque no final do dia, o mais importante para você é a informação que está chegando na sua plataforma e aquele dado que você vai usar para gerenciar. E aí use o dado para gerenciar o seu contexto, porque é aí que você vai ganhar dinheiro. Tá? É aí que você vai ganhar dinheiro. Com Então, certeza. produto bom dura e perdura. Aham. Tá? Ele dá dor de cabeça. Não pode. Tá certo. Então, na verdade, acaba sendo o retorno sobre o investimento, com você comprando um dispositivo melhor, alinhado a uma boa plataforma, claro, o seu retorno sobre o investimento vai ser muito mais rápido e muito mais lucrativo no final do dia. E hoje a economia, existe a economia padrão, né? O pessoal acaba optando, fazendo opções que comprometem depois. Aí Sim, depois não adianta reclamar, isso claro. vai acontecer, entendeu? Uma questão eu tenho o produto, ele funciona, ele me entrega o que eu pedi no final do dia. Uhum. Ok, Show. no final você tem que usar esse dado para trabalhar. Você Uhum. não pode estar se preocupando com o produto dando defeito na ponta ou com um dado que não está chegando para você porque a plataforma não possui tal dado ou não trabalha ela da forma adequada, entendeu? Tudo isso tem que ser considerado, né? Certo. Isso. Claro, com certeza. E agora, trazendo um pouco para o que está acontecendo no mundo, nesse momento que está bem complicado, todos os países enfrentando o coronavírus. Qual foi a posição da Quacklink? Como que vocês aí internamente se adaptaram a essas novas formas de trabalho? Olha, a gente adotou todas as práticas que foram explanadas, né, apresentadas pela Organização Mundial de Saúde. Sim, Todos os funcionários, a gente tem funcionários no mundo inteiro, todo certo. mundo trabalha em casa, obviamente, e para nós afetou a questão das visitas, né, e da coisa, da exposição na rua, mas Hum, acho que os recursos como esse que a gente está utilizando agora tem facilitado bastante. Eu tenho feito muita venda e muita apresentação por aqui. Então, certo. assim, no final, para mim não mudou muito, né? Mudou assim, não posso ir visitar, estou em casa, assim Uhum. como todos os meus colegas de trabalho. E a Queclink tem bastante preocupação com isso e deu suporte para os funcionários em todos os lugares do mundo, deu orientações, enviou máscaras para os funcionários Show. no mundo inteiro. Então, bem bacana. São ações que eu acho que a maioria das empresas aí que tem bastante compromisso aí de mercado com os funcionários estão prestando. Então, a atitude basicamente foi essa. Exatamente. Bom, como você percebe, eu também estou trabalhando de casa aqui na nave, que se está todo mundo no esquema home office, traz computador, traz mochila, traz tudo, deixa o escritório para lá, vamos continuar desenvolvendo o nosso negócio e atendendo os nossos clientes, o nosso trabalho não parou, da mesma forma que o seu também não parou, e aí agora é só a gente se preparar e se manter saudável para quando essa crise acabar, a gente voltar à nossa rotina normal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Precisamos, né? Isso é muito Claro, legal. claro. E No voltando, ponto. e justamente voltando nesse tema de voltar ao nosso ritmo normal, né? O que você acha que aqui no Brasil, no período pós-pandemia, pós-coronavírus, pós-confinamento, como que você acha que a tecnologia veicular ajuda as empresas a reduzir custo, a melhorar a operação também, né? Você acha que vai ter mais ou menos demanda para produtos tecnológicos? Sempre vai ter mais. Isso Uhum, é dúvida nenhuma, sempre vai ter mais. Hoje a gente fala da internet das coisas. Eu diria para você que a gente está na base da internet das coisas, né? certo. A gente sempre viveu isso. Para nós falar de internet das coisas é padrão. Tá bom, eu vou monitorar um, um um resistor, eu vou monitorar um relógio de gás ou de água. Legal, bacana. Mas a gente já monitora carro, a gente já monitora caminhão, a gente já está num alto nível de sensoriamento de temperatura, umidade. A gente já tem uma série de itens
que já possibilitam, que já mostram a internet das coisas, né, num nível de detalhe muito avançado. Então, Uhum. assim, como eu te falei, demanda para automóvel e caminhão, para as áreas de transporte e logística, tem sobrando, dado que eu já te passei aqui sobre o mercado segurador, né, que é uma Certo. referência até para nós. Agora, no geral, eu costumo dizer que a partir do momento que você tem um ponto de energia ou um dado passando num determinado fio, meu amigo, se eu espetar um brinquedinho desse aqui, eu consigo puxar e mando para a nuvem. Aí Uhum. a análise cabe a quem está por trás. Na verdade, a plataforma também, ela vai receber o dado, vai mastigar e vai entregar prontinho. Certo. Você que tem que saber o que você vai fazer com esse dado. Então, a partir do momento que eu tenho um ponto a ser, um ponto de energia e eu possa monitorar, eu consigo pegar esse dado e transferir para a nuvem imediatamente. Não precisa ser um carro. Tá? Se no carro eu já faço isso, né? Se num carro eu já faço isso, com certeza em outras coisas eu vou fazer tranquilamente. Então, para nós, isso já é uma realidade há muitos anos, né? É Aham. que o mercado agora está vindo com outras questões e outros itens enfim, tem vários temas polêmicos e bacanas aí para se discutir Com nessa certeza. área. A gente tem bastante tema O para mercado desenvolver. tem sobrando, o mercado tem bastante. Show. A gente tem bastante trabalho, então, pela frente. Sem dúvida, sem E, e, com, dúvida. e com relação àquelas empresas que, nesse presente momento, com essa questão de coronavírus, de quarentena, de estar em casa, que pararam para fazer conta, saíram daquela correria de sempre apagar incêndio, estão de fato planejando os próximos meses, aquelas empresas que hoje estão pensando em implementar uma solução de telemetria e ainda não deram o passo inicial, ou seja, só está na cabeça do cara, não começou a fazer nada ainda. Qual que é o seu conselho para ele? Você acha que agora é o momento de começar a pensar nisso, de começar a agir no sentido de, beleza, vou colocar telemetria nos meus carros, vou ganhar com isso? Você acha que esse é o momento ideal para isso? Olha, se ele tiver capitalizado, se ele puder investir, eu acho que é um momento interessante, tirando a questão do dólar, que está atrapalhando um pouquinho, mas Uhum. é um momento interessante sim. É, você fazer um trabalho desse, eu não sei se você vai ter condições ainda, você precisa instalar o produto no carro, né? Ou você precisa colocar um portátil, né? Na verdade, o portátil acaba sendo mais fácil. Precisa Certo, entender o toda hora eu acho que é hora de pensar em como fazer as coisas da mesma ou de forma diferente. Eu certo. acho que, dado o cenário atual, muitas empresas estão repensando como vão trabalhar. E essa é a hora de entender, olha, estou fazendo a coisa do jeito certo ou preciso mudar alguma coisa para melhorar tal ponto? Assim, eu acho que toda hora é hora para repensar e mudar a forma como a gente está fazendo. Se está dando certo, óbvio, né? Vamos colocar a vantagem competitiva e vamos pensar lá na frente. Se não está dando certo, opa, recolhe, vamos entender tudo que está acontecendo, onde eu estou errando e consertar e caminhar para frente, Certo. né? Então, assim, eu acho que toda hora é hora e o mercado de rastreamento, sem dúvida nenhuma, ele tem uma vantagem bacana, porque quando os índices de roubo e furto estão altos, você tem uma demanda muito grande por produtos de roubo e furto, né? Os Certo. produtos mais simples. Sim. Quando os índices de roubo e furto caem, a tendência de aumento é para produtos de monitoramento e gerenciamento logístico. Certo. Então, assim, se você, óbvio, foco antes de tudo, né? Foca no mercado, vai naquilo que você melhor sabe fazer e trabalha. Mas o mercado de rastreamento, ele te dá os dois Os dois lados da degraus, né? balança, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quem trabalha com inteligência, consegue fazer essa balança equilibrar, tem sucesso sem dúvida nenhuma. É bem Show. tranquilo isso, Então, né? bacana. Marcelo, basicamente essas são as perguntas que eu tinha para você hoje. Obrigado pelo Uhum. seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade. Entendo que a gente tenha muito trabalho pela frente durante Corona e principalmente pós-Corona, onde os clientes vão começar a nos procurar, vão falar: Marcelo, Edu, preciso de telemetria, estou gastando muita gasolina, estou tendo muita perda de mercadoria na entrega, estou tendo muita devolução. E claro, para eles a gente vai estar aqui à disposição. A
A nossa plataforma já está preparada, como eu disse, mais de 40 dispositivos hoje já integrados da QuackLink. A QuackLink, com operações aqui no Brasil, a gente consegue oferecer uma solução muito boa para todos os nossos clientes, para todos os nossos distribuidores, e tanto a mim quanto o Marcelo, nós estamos aqui à disposição de vocês. Legal. Nós também agradecemos aí pela possibilidade de estar conversando com vocês, a Navix, um parceiro nosso a nível mundial, né? Exato. Brasil aí também, e isso é muito legal, porque temos posições em vários lugares do mundo. Produtos bons, sucesso para o cliente final. Então, não precisa dizer. Acho que, de novo, vocês têm os dashboards mais completos, né? Vocês já entregam a informação mastigada para o cliente final, ele só precisa interpretar e prestar o serviço Exato. e fazer a receita dele. Isso é o mais importante. O importante é a gente consegue entregar a solução que no final das contas é o que ele precisa para tomar decisão. Sim. Ele não tem que se preocupar com hardware, ele não tem que se preocupar com plataforma, ele tem que se preocupar com o resultado do negócio dele. Exato. E a informação no final da cadeia, com essa parceria aqui, chega bonitinha, tenho certeza. Então, bacana. Então, vamos trabalhar, vamos lutar bastante aí, trazer a telemetria de verdade para o Brasil, parar de lat long, trazer mais sensores, trazer mais dispositivos e ter o Brasil aí na vanguarda tecnológica de frotas. Com certeza. Conte com a gente, conte com a Navix também. Obrigado aí, Eduardo. Obrigado a você, Marcelo. Um abraço, se cuida. Tchau, tchau.